Daniel Chapo pediu ao FMI o apoio para a restauração da dívida pública. Como é de conhecimento público, a questão relacionada com a dívida pública, interna e externa, a questão relacionada com a necessidade de melhoramento da coleta de receitas, também viemos pedir ao apoio do FMI, de forma que possam realmente nos apoiar nestas reformas. E o objetivo principal destas reformas é melhorar a situação macroeconômica. Não! Tivemos muitos comentários nos Facebooks, porque a missão do FMI, atenção, a missão do FMI, não o Conselho Executivo do FMI, esteve em Moçambique na visita no âmbito do tal artigo 4º. Artigo 4º, quer dizer, existe uma espécie de um estatuto ou uma constituição do FMI que coloca algumas obrigações. E uma delas é que todos os países filiados ao FMI, há várias missões, antes de se assinar um programa de apoio, um programa de financiamento, deve-se fazer uma avaliação desse país, em termos de quê? Avaliação dos aspectos macroeconômicos do país, os indicadores macroeconômicos, como é que a economia está a andar, e também como é que foi ou não cumprido o programa anterior. Então sempre vem uma missão. Então é o que está a acontecer agora. O comunicado que saiu não é um comunicado definitivo, mas é um comunicado indicativo, que mostra a avaliação preliminar que esta missão fez. Perceberam exatamente o que está em causa? Bom, acho que temos aí um logo, né, do FMI. O que nós vamos agora falar, caros amigos? Primeiro, antes de mais nada, eu gostaria de partilhar convosco uma coisa. É que hoje vamos entrar em detalhes. Hoje vamos falar um bocadinho sobre isto. Sei que o debate é muito forte nas redes sociais, por aí fora. Mas eu quero hoje indicar o que está por detrás. E há coisas que o comunicado não disse que hoje eu vou falar. Por isso que você há de ser obrigado a ficar a acompanhar essa live. Porque eu vou falar de coisas que não estão escritas no comunicado. Vou falar de coisas que o comunicado só falou superficialmente. E vou falar de coisas que têm a ver com o futuro do nosso país. Onde é que Moçambique vai? Já te digo agora. A alta velocidade. Para onde? Para o precipício, para a cova. Estamos a caminhar para isso. Mas nós, há cerca de 4 anos, que eu chamo a atenção, ainda estava no Parlamento, eu falei em dezembro de 2022. Eu chamei a atenção que a maneira como este regime está a governar, está a gerir este país, está a gerir a política econômica deste país, era desastrosa. Inclusivamente a usar números falsos, a falsificar dados da economia. Tarde ou cedo isto ia explodir. Achas que não disse? Também passa-me um vídeo que mostra a minha intervenção em dezembro de 2022, quando eu chamava a atenção para o governo de Moçambique, que tinha apresentado o Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado com dados falsos, dados manipulados, dados da inflação. E eu dizia que não se podia apresentar, não se podia aprovar aquele PSOE sem que o governo alterasse a taxa de inflação, porque era falsa. E nós não podíamos aprovar o PSOE usando pressupostos falsos, manipulados. E nós submetemos ao Parlamento uma proposta de chamar o governo para discutir e o governo explicar por que usou uma taxa de inflação falsa. E eu, realmente, naquela altura, estava ainda no partido Renamo, estava na bancada da Renamo, e eu fiz os cálculos e comprovei tecnicamente que o governo estava a usar taxa de inflação falsa. Logo, todo o orçamento tinha que ser alterado. E vejam só, a Comissão Permanente, a Assembleia da República não quis discutir esse assunto. A bancada maioritária nem sequer teve coragem de chamar o governo, porque o governo sabia que estava usando dados falsos, estava mentindo ao povo, estava manipulando o povo. Mas vamos ouvir a intervenção que eu já estava reclamando porque que não se chamava o governo para explicar o uso de dados falsos. Há 4 anos, dezembro de 2022. Passa-me um pouco o som, solicitando o agendamento de matéria urgente sobre esta questão dos dados da inflação que foram manipulados e falsificados pelo governo. A pergunta que nós colocamos
Qual é que é esse tempo que é necessário para se abordar esta questão, tendo em conta que já amanhã nós vamos ter a decisão definitiva sobre o PSOE. E a questão que nós estamos a colocar sobre a inflação é uma questão crucial, é o pilar central do PSOE. Tanto mais que o próprio documento da proposta do governo diz claramente o seguinte, é que os pressupostos macroeconômicos essenciais para a elaboração do PSOE, entre outras questões, tem a taxa de crescimento, tem as reservas líquidas, tem a exportação e também tem a taxa média anual de inflação. Significa que a inflação está entre os 4 pilares macroeconômicos que serviram de base para a elaboração do PSOE. Então, nós amanhã vamos debater, em definitivo, vamos apreciar em definitivo a lei do PSOE, tendo pendente um elemento fulcral com o qual o PSOE até pode se tornar uma proposta nula e irrelevante. Então, qual é esse tempo? A única alternativa que nós temos é debater essa matéria hoje ou amanhã, antes da decisão definitiva do PSOE. Ou, de outra forma, arranjar-se um outro momento para a apreciação definitiva do PSOE. Caso contrário, não está a fazer sentido absolutamente nenhum esse pedido de tempo. Tempo para quê? Se nós amanhã vamos ter uma decisão definitiva de algo que é precedente da discussão da inflação. E mais, qual é o papel, afinal, da Assembleia da República? A inflação é que determina a pobreza, a inflação que determina a taxa de juros, a inflação que determina o investimento direto estrangeiro, a inflação é que determina o aumento geral dos preços, a inflação é que determina a qualidade de vida da população. Não vamos discutir isto, estamos a provar o que amanhã em definitivo, professor. Qual é o papel da Assembleia da República? Fomos eleitos pelo nosso povo, somos ditos mandatários do povo e aquilo que é essencial da vida do povo estamos a protelar. Qual é a nossa função? Vamos fazer exatamente o que é nesta Assembleia da República. Muito obrigado, senhor. Mas por que razão é que o FMI... Aqui não sei, querem passar um bocadinho? Eu aqui falava já de outro assunto. Em 2022 eu estava alertando sobre a falsificação da taxa de inflação. Aqui eu falo da manipulação da taxa de câmbio. Já chamava atenção para isso. Mostra só um bocadinho, não muito. Vamos ouvir um bocadinho. O VM7 a falar um bocadinho disso. Manipulação da taxa de câmbio. Quando eu, por exemplo, falo da manipulação da taxa de câmbio ou da taxa de inflação, tive uma vantagem. Em 2023, antes de sair do Parlamento, fui o primeiro e o Era único 22, não era deputado em toda a história do país que apresentou uma prova de que o governo manipulava sempre a taxa de inflação. E apresentei cálculos sobre isso. E fiz uma proposta na altura que era para o governo ir justificar a taxa de inflação que eles apresentaram em 2023 era falsa. Acredita até hoje. Se eu tivesse mentido, vocês imaginam, né? Já teria um processo por causa disso. Até hoje. Nunca me abriram nenhum processo. Então, eles manipulam os números. Manipulam os números que apresentam em público. Não são números verdadeiros. E o dia que a taxa de inflação real for apresentada, for aplicada, vocês estão imaginando a nossa vida como vai ser. Então, caros amigos, era isto que eu queria apresentar-vos em termos do quadro. O que acontece é que a taxa de câmbio também, a taxa de câmbio que está sendo aplicada agora, também, ela sabe. Mas vou falar um bocadinho sobre isso daqui a pouco. O que é que o país está a passar? Quais são os riscos que o nosso país tem? Por que o FMI, até agora, tem reservas em avançar de forma clara para a assinatura de um programa ou para o contrato-programa com o governo de Moçambique? Por quê? Eu até costumo dizer o seguinte, o chefe do governo apresentou, digamos assim, um marketing político em que ele assinava contratos-programa com os ministros. Ok, assinou o contrato-programa com os ministros. Mas o grande problema é que este mesmo chefe do governo não está conseguindo ele mesmo assinar o contrato-programa com o FMI. Significa que o problema vai ser difícil os ministros cumprirem o contrato-programa, porque eles próprios vão dizer, mas nós temos que cumprir o contrato-programa. Se você que é chefe, o FMI não quer assinar contigo. Moçambique vive uma realidade econômica muito complexa há vários anos. Uma das questões que tem estado no centro do debate é a situação da moeda nacional, o metical, em relação ao dólar americano e como isso afeta a vida das pessoas comuns. A economia moçambicana enfrenta desafios graves, com um metical que tem sido mantido artificialmente estável por intervenções de políticas do Banco de Moçambique,
ao invés de refletir o valor real do mercado. Isso quer dizer que o valor oficial do metical foi mantido em cerca de 64 meticais por cada dólar, apesar de muitos economistas e observadores acharem que o valor real deveria ser bem mais baixo, por volta de 90 meticais por dólar ou mais, para refletir a oferta e procura real da moeda estrangeira no país. Esse tipo de manutenção do câmbio é visto por muitos como uma forma de taxa de câmbio falsa, porque não mostra a verdadeira situação econômica no país e cria distorções no preço dos bens importados e no custo de vida da população. Essa discrepância na taxa de câmbio tem efeitos práticos no dia a dia das pessoas. Quando o câmbio está artificialmente baixo, os produtos importados ficam mais baratos no papel, mas isso também significa que produtos feitos em Moçambique ficam menos competitivos. Por causa disso, agricultores e produtores locais têm dificuldade em competir com produtos importados e o país continua muito dependente de importações para alimentos e outros bens essenciais. É nesse contexto que Venâncio Mondlane, político moçambicano e uma das vozes mais críticas ao governo, tem falado muito. Mondlane afirma que o governo de Daniel Chapo e da Frente de Libertação de Moçambique, no poder há décadas, tem usado uma taxa de câmbio artificial para beneficiar dirigentes e aliados políticos ao invés de proteger o interesse comum da maioria da população. Em discursos e entrevistas, ele tem dito que esse tipo de manipulação de taxa de câmbio serve mais para criar benefícios políticos e econômicos para aqueles ligados ao poder do que para melhorar a vida dos moçambicanos. Embora ele tenha criticado muito aspectos de governação, a sua análise de taxa de câmbio tem chamado a atenção, porque muitos especialistas concordam que o câmbio oficial não representa a realidade. Mondlane tem sido claro ao dizer em várias ocasiões que o problema de Moçambique não é apenas econômico, mas também político. Ele argumenta que foi precisamente a má governação e a corrupção que levaram o país a uma situação econômica tão difícil. Entre os eventos mais importantes dessa história está o chamado escândalo dos Hidden Debts, ou dívidas ocultas. Este escândalo envolveu a contratação secreta de empréstimos no valor de cerca de 2,2 bilhões de dólares pelo Estado moçambicano, através de empresas públicas entre os anos de 2013 e 2014, para projetos que incluíam a compra de uma frota de pesca e de navios de segurança marítima. Essas dívidas foram ocultadas ao Parlamento e ao público, e quando vieram à tona em 2016, desencadearam uma crise econômica profunda, levando à suspensão do apoio de doadores internacionais, incluindo o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e uma forte desvalorização da moeda. As consequências dessas dívidas foram muito sérias para Moçambique. O país foi forçado a declarar um default, ou incumprimento de dívida, e perdeu acesso a financiamento direto de muitos parceiros internacionais por algum tempo. Isso colocou enorme pressão na economia, afetando serviços públicos essenciais e contribuindo para o aumento dos preços e da pobreza. O FMI, que é uma das principais instituições financeiras internacionais que apoia países com programas de ajustamento econômico, deixou claro que não haveria um novo pacote de apoio financeiro sem que Moçambique tomasse medidas de austeridade e reformas profundas para restaurar a estabilidade macroeconômica. Isso incluiu exigências para desvalorizar a moeda e permitir que a taxa de câmbio refletisse o mercado real, ao invés de manter um valor artificial que esconde problemas estruturais. Na prática, isso significou que em várias negociações com o FMI ao longo de 2025, o FMI anunciou que não haveria novo acordo ou liberação de fundos até que o país demonstrasse ações decisivas para restaurar a estabilidade macroeconômica, expressão que na linguagem do FMI significa ajustes fiscais, cortes de despesas ou reformas profundas, incluindo o alinhamento de taxa de câmbio com a realidade econômica. Tem sido um ponto de debate muito forte, inclusive entre o FMI e o governo de Moçambique. Muitas vezes, o governo tenta apresentar uma versão de estabilidade, mas o FMI insiste em reformas que mostrem uma resposta concreta aos desequilíbrios econômicos. Essas negociações são delicadas e longas, e a relação entre o governo e o FMI tem sido marcada por desacordos públicos e privados. Voltando às posições de VM7, ele tem usado esses fatos para argumentar que as críticas sobre a taxa de câmbio e a economia não são meramente teóricas ou repetidas por especialistas isolados, mas refletem problemas reais que já foram reconhecidos por instituições internacionais como o FMI e por cidadãos comuns no país. Ele afirma que ele tinha razão ao alertar
a população sobre as consequências de manipular a taxa de câmbio e de não enfrentar de frente a corrupção e a má gestão econômica. Embora sua posição seja frequentemente controversa politicamente, e ele próprio enfrentou acusações judiciais relacionadas a manifestações e disputas eleitorais, muitos moçambicanos acreditam que ele trouxe atenção para questões estruturais que sempre foram negligenciadas. Quando Mondlane fala desses temas, ele não está apenas criticando números ou estatísticas, está falando da vida das pessoas. Para ele, uma taxa de câmbio que não reflete a realidade significa que as famílias vão continuar a pagar mais por bens essenciais que os produtores locais não conseguem competir, e a economia permanece dependente de importações e dívida externa. Ele coloca muita ênfase em que, se a governança fosse mais transparente, com instituições fortes e independentes, incluindo um banco central que realmente responda ao mercado, ao invés de interesses políticos, Moçambique teria condições de construir uma economia mais sólida e menos dependente de empréstimos e intervenções externas. Para resumir, a chamada taxa de câmbio falsa, que muitos criticam, é basicamente uma taxa de câmbio que foi mantida artificialmente por muitas decisões políticas, ao invés de ser deixada flutuar de acordo com a oferta e procura real de divisas no mercado. Essa situação pode beneficiar alguns grupos ligados ao poder, porque mantém a aparência de estabilidade, mas na verdade esconde problemas econômicos graves que afetam negativamente a maioria da população. Ao longo dos últimos anos, o FMI tem sido claro em suas exigências, sem medidas concretas para restaurar confiança macroeconômica, inclusive ajustando a taxa de câmbio, não haverá liberação de fundos adicionais ou de pacotes de apoio substanciais.